Uma boa tarde a todos. Coloque a mão no coração, feche os seus olhos. Senhor, meu Deus e meu Pai, com alegria, com gratidão, Senhor, nós estamos aqui em mais um projeto Casa Firme, 25 horas de oração, intercalando, meu Deus, com mensagens, com palavras, que nos dão condições de fundamentar a nossa vida na rocha, na palavra, que é Cristo. Senhor, nos ajuda a edificar uma casa firme, bem fundamentada, alicerçada na sua palavra, que sustenta todas as coisas. Não há como algo ser mantido, sustentado, permanecer, se não tiver um bom alicerce. Então nos guarda, meu Deus, de ter como base, como alicerce, coisas frágeis, coisas que não são confiáveis. As nossas emoções não são confiáveis, os nossos pensamentos, sentimentos, na sua maioria, mentem. Já ouvimos, já aprendemos sobre isso, a mente mente. As emoções são eternas crianças, são imaturas. Definitivamente não podem nos guiar. Não deve nos guiar, nos nortear. Mas sim a Tua palavra. O Senhor mostrou, nos ensinou, nos deu exemplo de como prevalecer, como vencer o diabo, o mundo espiritual. Na tentação, dizendo, está escrito, está escrito, está escrito. E é assim que nós prevalecemos hoje. Nos firmando na sua palavra, nos agarrando ao que está escrito, fazendo prevalecer e sobressair aquilo que ouvimos, que recebemos do Senhor. Ajuda-nos. Se em algum momento falhamos, titubeamos, agimos, meu Pai, de forma incrédula, inconstante, nos perdoa. Tem misericórdia de nós. E ajuda cada um que está aqui, meu Deus, esconder, guardar, reter dentro do seu coração a palavra que sai do altar. E assim, meu Deus, essa pessoa não somente terá esperança e conseguirá sorrir para o futuro, como também viverá em paz, andará de cabeça erguida, porque é isso que a sua palavra nos traz, segurança. Uma pessoa que realmente crê no que está escrito, que confia no Senhor, como está no Salmo, não se abala. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Todos aqueles, meu Pai, que estão apoiados, firmados na sua palavra, tem paz, tem alegria, tem força, tem ânimo, tem vigor, tem energia, tem saúde, tem esperança, sorri para o futuro, anda de cabeça erguida. E é isso que o Senhor espera que façamos. Conduz essa reunião. Abençoa o teu povo. Nos abençoa nessa casa firme. Eu oro já apresentando cada pessoa representada aqui por pedidos, fotografias. Cada pessoa, meu Deus, que mesmo à distância está conectado, está acompanhando esse trabalho, recebendo as orações, as mensagens, confiando a nós os seus pedidos de oração. O Senhor visita um por um, visita o nosso povo, aqueles que têm o privilégio de estar presencialmente, mas também aqueles que não têm essa possibilidade, mas estão perto, estão juntos em espírito. Visita com poder, com resposta, com vitória, com definições, com cura, com libertação. E eu peço, meu Deus, traga ao teu povo nessa tarde cura sentimental, que toda ansiedade, medo, preocupação, que gera muitas vezes uma perturbação, desequilíbrio, uma apatia, uma tristeza,
uma entrega que todos esses sentimentos miseráveis que puxam uma pessoa para baixo, toda atuação maligna para desacreditar, desencorajar, intimidar, fazer temer, duvidar, eu repreendo agora em nome de Jesus. Toda força maldita, toda força maligna que se levanta para desestabilizar, atrair, olhar a atenção para aquilo que não dá esperança, fixar a mente naquilo que não dá esperança, essa força demoníaca que tem conseguido atrair a atenção dessa pessoa para a situação, para o momento, para as circunstâncias, para o passado, outrora, para o futuro, e assim, meu Deus, ela não consegue viver bem o hoje, o presente, o dia que tem, porque nós não temos o ontem, nós não temos o amanhã, nós só temos o hoje, e o Senhor quer que nós vivamos cada dia da nossa vida como se fosse o último, aproveitando ao máximo, desfrutando. O Senhor quer que nós desfrutemos da vida e não somente da vitória. Nós não passamos todo o tempo da nossa vida vencendo, colhendo. Boa parte nós passamos plantando, lutando, esperando, resistindo. E o Senhor quer que nós vivamos todos os tempos, o tempo de plantar, de esperar, como também o tempo da vitória. O Senhor quer que vivamos bem, que desfrutemos de paz, de alegria o tempo todo, até porque, meu Deus, a fonte da nossa alegria não é a vitória, é o Senhor, deve ser o Senhor. Nos ajuda, meu Deus, chegar nesse nível de maturidade, onde as circunstâncias, o que está ao redor, não afeta o que está dentro. Abençoa o teu povo. Eu tomo posse de uma tarde abençoada, um culto maravilhoso, que saia daqui um povo, meu Deus, renovado, curado, abençoado, tomado pela tua presença, pelo teu Espírito, por esperança, em nome de Jesus. Obrigado por tudo. Amém e amém, graças a Deus, amém. Uma boa tarde a todos novamente, podem sentar por gentileza. Eu já trouxe essa mensagem em outra ocasião, e pelas mensagens que Deus tem nos dado, pelo programa Mudança de Vida, que foi ao ar hoje, eu vejo que essa mensagem ela é oportuna, ela é necessária, e talvez há pessoas que se encontram aflitas, e a gente sabe que a aflição gera uma perturbação, uma inquietação, muitas vezes um desespero, um desequilíbrio, e toda pessoa desequilibrada tende a fazer escolhas erradas, né? Pessoas desesperadas, aflitas, não raciocinam, não pensam direito, logo não tomam as melhores decisões e muitas vezes definem a vida por um momento. Nós sempre lembramos, sempre batemos nessa tecla. Um momento é só um momento. Os céus e terra passarão, mas a minha palavra não passará, diz o Senhor. E aquele que faz a vontade do Senhor não passa, permanece. Então, eu gosto muito também daquele versículo de Provérbios, que diz, passada a tempestade, o ímpio já não existe. Quer dizer, ele sucumbe, ele perece. Mas o justo permanece. Jesus disse, no mundo tereis muitas aflições, mas eu venci. Vós também vencereis.
A bispa dizia hoje, no programa, né, com base em Romanos 8,37, mas em todas essas coisas, eu não sei quais são essas coisas na sua vida, mas a palavra diz que em todas essas coisas nós somos mais do que vencedores, ou seja, nós já lutamos com a vitória, com a certeza da vitória. Se nós estamos em Cristo, o nosso resultado final sempre será de vitória. Você já luta com a certeza de vitória. Então Deus não te quer aflito, oprimido, perturbado, desanimado, desiludido, com medo. Todas as vezes que nós vemos uma pessoa se entregando para sentimentos negativos, incrédulos, Deus envia a sua palavra para ampliar a nossa visão, para nos encorajar, para nos ajudar a voltar à nossa posição. Qual é a sua posição? O que a Bíblia diz? Voltem à fortaleza, ó prisioneiros da esperança. Esse é seu posto. É onde você deve estar. Nosso pai na fé, Abraão, ele aprendeu, né, ele desenvolveu essa confiança. Eu falava ainda ontem desse processo, do tempo que ele levou para chegar nesse nível de total e plena confiança, dependência de Deus. Não foi do dia para a noite, né? Apesar de nós vermos ele dando muitos passos de fé naquela caminhada que se iniciou aos 75 anos de idade, quando Deus disse: saia, né, saia da tua terra, do meio dos seus parentes, da casa do seu pai. Sabemos que não era só sair de um lugar físico, geográfico, mas era romper com o padrão, abrir mão de uma visão, uma mentalidade, um estilo de vida. Era desaprender e aprender de novo. Deus estava deixando claro para ele que nada do que tinha ali servia para o propósito para o qual ele estava sendo chamado, levantado. Então, ele precisava sair, deixar para trás aquele modo de viver, aquele modo de pensar, né? Aquele padrão da sua casa, da sua família, dos seus parentes. E ele fez parte, não fez tudo. Ele foi, saiu, mas a Bíblia diz que Ló foi com ele. Eu falava isso ontem, né? Possivelmente, Ló, naquele momento, foi um plano B, porque ele já era velho, embora ainda tivesse vitalidade, sua esposa era estéril, né? Não podia gerar, humanamente falando. Então, Deus fez a promessa de que ele seria grande, né? Faria dele um grande povo, mas é uma tendência do ser humano que ainda não está totalmente firmado em Deus, totalmente dependente de Deus, racionalizar, conjecturar, buscar entender como. E todas as vezes nós entramos nesse racionalismo, buscamos entender como Deus vai fazer. Nós pendemos para a dúvida, pendemos para a incredulidade, né? E muitas vezes queremos fazer o papel de Deus, queremos ajudar Deus a fazer a parte dele. Não, faça a sua parte. Quer crer, quer confiar, quer se agarrar firmemente ao que ele falou, o que ele disse, crendo que de uma forma ou de outra, o que ele falou, ele é poderoso, ele é fiel para cumprir, né? Foi nesse nível que Abraão chegou tempos depois, e o Espírito Santo registrou, né, o homem que ele se tornou lá em Romanos.
O homem que não se enfraqueceu na fé, o homem que, quando não havia mais esperança alguma, creu contra a esperança, ele se tornou essa pessoa, mas por um bom tempo. Ele creu parcialmente. Ele dava seus passos de fé, mas na saída levou Ló como uma carta na manga. Mais tarde, Deus permitiu uma situação onde houve essa separação. E aí nós vemos ele logo já, arrumando um substituto para o Ló. No capítulo 15, isso fica evidente. Quando ele está lá vivendo aquele conflito, pensando que já tinha passado de hora, e Deus fala, não tenha medo, sua recompensa é grande, eu sou o teu escudo, eu sou a tua proteção, eu sou a sua segurança, Abraão. Eu sou a segurança, confia em mim, está tudo certo, está tudo sob controle. Ah, Senhor, que me dará se continuo sem filhos? E o meu servo Eliezer de Damasco vai ser o meu herdeiro. Opa, meu servo, que ele já tinha colocado outra pessoa no lugar do Ló. O Ló foi embora. Se Deus não fizer, agora eu tenho um servo que pode herdar, que pode ser o meu herdeiro. E o Senhor foi categórico, não, um filho gerado por você mesmo. Aí nós vemos no capítulo 15, a partir do versículo 6, porque o título é Deus anima Abraão, Deus encoraja, Deus anima Abraão, Deus reforça todo o projeto de vida que tinha com ele. Então, a partir do versículo 6 do capítulo 15, ele se anima, ele se encoraja, você vê uma reação. Mas você vê que a coisa não estava ainda assentada, firmada dentro dele. Ainda lhe faltava uma convicção. No capítulo 16, a Sara vem com a proposta de formar família por meio da serva, e ele aceita. Quer dizer, inicialmente, levou Ló como uma carta na manga, um plano B. Se Deus não fizer, se eu não gerar, eu tenho Ló que pode herdar. Ló sai de cena, ó a mente do Abraão. Acho que vai ser o meu servo. O melhor servo que eu tenho, Eliezer de Damasco. Porque Ló já saiu de cena. Foi para um lado, eu fui para o outro. Agora, o tempo está passando, estou vendo que nada está acontecendo. O filho que eu estou esperando já uma vida não chega. Vai ter que ser o servo mesmo, Eliezer de Damasco. Pois Deus disse não, e garantiu a ele que a promessa estava de pé, que ele ia fazer. Momentaneamente vemos uma reação, uma animação, talvez mais uma empolgação, que é o que nós já falamos várias vezes. Deus não nos quer motivados, empolgados, Deus nos quer, diga, convictos. Em Hebreus diz, aproximemo-nos com coração sincero e inteira certeza de fé, com plena convicção de fé. Com plena convicção de fé. Então, Ele não quer você crendo parcialmente. Ele não quer encontrar 99,9% de certeza dentro de você. Ele quer que você tenha absoluta certeza. Esteja 100% convicto, confiante, dependente dEle. Ele quer. Eu dizia mais ontem, o Abraão chega a ser irônico, porque Eliezer significa o Senhor é a minha ajuda. O Senhor é a minha ajuda. Quando ele recuperou os bens, e o povo de Sodoma, juntamente com o seu sobrinho, o rei de Sodoma quis oferecer a ele os bens e ficar com as pessoas. Ali nós vemos até uma declaração forte, bonita, que revelava uma fé, uma confiança, uma dependência total de Deus. Ele diz para o rei de Sodoma, nem uma sandália eu vou aceitar de você, porque amanhã você não vai dizer, eu enriqueci Abraão. Você não vai levar o mérito, a honra, a glória. Ou seja, a minha vitória, a minha honra, vai vir das mãos de Deus. Então, ao mesmo tempo que ele tinha,
essas expressões e essas atitudes de fé. Não, minha vitória vai vir das mãos de Deus, né? Ele tinha lá com ele o servo que significava: o Senhor é minha ajuda, mas eu estou tentando fazer o papel de Deus. Eu não posso estar dizendo que o Senhor é minha ajuda e tentando ao mesmo tempo fazer o papel de Deus. Eu não posso estar declarando que a minha vitória vai vir das mãos de Deus e eu estou, né, buscando um meio de ajudar Deus a fazer o papel dele. Está acompanhando ou não, pessoal? Não. Se atenha à sua parte. Se atenha à sua parte, faça a sua parte. E em muitas situações, qualquer coisa que você fizer na carne só vai agravar a situação. Quando ele se precipitou com Sara e tentou formar família com a serva, aquele filho gerado com Agar, antes de nascer já trouxe problemas. Nem tinha nascido, já estava gerando, né, desgaste naquele relacionamento. Problemas naquela casa. Porque se a situação estava ruim, difícil, ficou pior. E na verdade, não é que estava ruim. O que eles mais queriam ainda não tinha acontecido. O que eles mais esperavam ainda não tinha chegado. Mas havia uma promessa: vai chegar, vai acontecer. Então não faça acontecer ao seu modo. Espera por Deus, porque o que Ele prometeu, Ele é fiel, Ele é poderoso e Ele vai fazer acontecer. Quando nós tentamos fazer acontecer, resolver o nosso modo, agindo na carne, lutando e dependendo da força do braço, normalmente você piora, agrava a situação, estica o tempo da espera, adia as vitórias tão sonhadas, desejadas, esperadas. Então Deus não quer que você faça isso. Uma exigência, diga comigo assim, uma exigência para a ação de Deus e a manifestação da sua glória é aquietar. Diga aquietar. Aquietai-vos, né? Diz lá no Salmo 46:10, aquietem-se, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Primeiro você se aquieta e então você vê a glória, o agir, a ação sobrenatural de Deus. Lembra que os discípulos não conseguiram lidar com aquela tempestade. Pensaram que o barco ia afundar, que iam morrer. Foram gritando Jesus, foram acordar Jesus gritando, dizendo: mestre, não te importa que morramos? Jesus se levantou, repreendeu o vento, o mar, tudo se aquietou. E ele virou para os seus discípulos e disse: por que estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Quer dizer, ele esperava que os seus discípulos, diante daquela tempestade, daquela situação, né, que tinha esse propósito de assustar, apavorar, ele esperava que os seus discípulos, diante daquela situação, mantivessem a calma, a confiança, o equilíbrio, a tranquilidade, a segurança, até porque eles não estavam sozinhos. Jesus estava com eles no barco. Se Jesus está comigo, se Jesus está no meu barco, não há risco de afundar. Não há risco, né? Nós já falamos isso. Se você está com Deus, para você fracassar, então Deus tem que fracassar. Agora Deus fracassa? Deus pode ser vencido? Há algo que possa... que Deus não possa resistir, que seja mais que Deus? Não. Então, para você fracassar, se você está em Deus, Deus terá que fracassar, e Deus não fracassa. Ele se autodenomina o Senhor dos exércitos.
O Deus que não perde guerra, que não perde batalha. Em Êxodo 14, Moisés, porém respondeu ao povo: não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. Observe que havia aqui, né, uma garantia: o Senhor vai pelejar, o Senhor vai lutar. Mas antes foi feita a exigência daquele povo, de não temer, de se aquietar, de entrar no descanso do Senhor. Pode observar que sempre haverá essa exigência. Quando acho que a viúva de Naim já estava saindo para sepultar o filho, Jesus chega e diz para a mãe: não chore. Lembra dessa passagem? Ela já estava indo sepultar o filho. E antes de ressuscitá-lo, trazê-lo de volta à vida, ele chega dizendo: não chore. Então, primeiro você tem que dar uma resposta de fé diante da situação que assusta, da situação que parece já estar definida, né? Você precisa dar uma resposta. Isso é outra coisa que nós temos falado. Deus tem falado conosco continuamente. Ele não responde perguntas, Ele não responde necessidade, Ele não responde desejo, Ele responde resposta. Qual é a resposta que eu estou dando diante do teste, diante da pressão, diante da situação, do momento que eu estou vivendo? É uma resposta de fé? O que está saindo de mim em forma de palavras, atitudes? Como está, né, o meu estado emocional? Porque eu não posso dizer que creio, que confio em Deus e não tenho paz, não tenho alegria, né? Estou aflito, angustiado. Eu não posso dizer que confio em Deus se eu estou perturbado. Quando uma pessoa confia em Deus verdadeiramente, ele tem paz. Esse é o sinal, a maior prova de que uma pessoa confia em Deus. Paz é sinônimo de confiança. Quando confiamos, nós temos paz. Quando confiamos, temos paz. Em 2 Tessalonicenses 3,16, ora, o Senhor da paz, Ele mesmo vos dê continuamente a paz em todas as circunstâncias. Vamos repetir? Ora, o Senhor da paz. Então, se eu tenho o Senhor, eu tenho paz. Ele é o Senhor da paz. Se o Senhor está comigo, em mim, se Ele habita em mim, então eu tenho paz. Paz vai ser uma característica de quem realmente anda com o Senhor. O Senhor da paz, Ele mesmo vos dê de vez em quando, continuamente, a paz em algumas circunstâncias. Então, continuamente em todas. Continuamente em todas. O que? A paz. Vos dê continuamente a paz em todas as circunstâncias. O Senhor seja com todos vós. Então, paz é sinônimo de confiança. Quando confiamos, temos paz, temos tranquilidade. Em Filipenses 4,6, não estejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica, com ação de graça. Então você ora, você clama, você suplica, você já agradece. Feito isso, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Quando você realmente, em vez de ficar ali, pensando no problema, porque preocupação, inquietação, nada mais é do que o resultado, o efeito
de se meditar na coisa errada. A Bíblia manda eu meditar nela dia e noite. A palavra nos dá essa direção. Medita dia e noite nas minhas palavras. Foi o conselho dado para Josué. É o que vemos lá em Salmo 1. Feliz, bem-aventurado, né, aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se assenta à roda dos escarnecedores, não se detém no caminho dos pecadores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, que medita nela dia e noite. Então, quem sabe preocupar também sabe meditar. Porque preocupação é a meditação, é o pensamento fixo no problema, que gera ansiedade, preocupação, desespero. Você gasta uma energia. Quando você encontra uma pessoa jogada numa cama depressiva, ela colocou muita força para chegar lá. Ela se esforçou para chegar lá. Não foi do dia para a noite que ela se jogou numa cama, sem ânimo, sem força para nada. Ela tanto pensou no problema, no trauma vivido, no que aconteceu, na injustiça que sofreu. Ela tanto se esforçou, né, em pensar naquilo que fizeram, que não aconteceu, que isso foi, né, desenvolvendo, gerando dentro dela uma amargura, uma tristeza, uma desesperança, uma chateação. Ela não chegou do dia para a noite. É o pensamento fixo, contínuo, na coisa errada. Agora, quando você começa a meditar na palavra dia e noite, quando você entra num programa de crescimento, como nós falamos, como a bispa disse ainda no encerramento, entra num programa de crescimento, pega nas Escrituras tudo aquilo que te dá esperança, pega nas Escrituras, na palavra, todos os textos, versículos bíblicos que te levantam, que te enchem de esperança para enfrentar, resistir, lutar contra a situação que você está enfrentando. Não faça como tantos fazem, quando enfrentam um problema, recebe um diagnóstico, vai investigar, vai para o Google, investigar a fundo a doença, saber tudo sobre o problema. Busque saber tudo sobre a cura e não sobre a doença. Sobre o que Deus diz e não sobre o que o homem diz acerca da situação, do problema. Isso é agir com prudência, com sabedoria. Nós não temos controle sobre o que vemos e ouvimos. Então, tem coisas que nós não temos que parar para ver, não temos que parar para ouvir, porque vai entrar e vai sair. E se eu dependo de dar uma resposta certa para agradar a Deus e atrair o favor dele sobre a minha vida, eu tenho que ser prudente. Não vou ouvir gente negativa, eu não vou ficar vendo, ouvindo, meditando em coisas negativas, porque quando eu precisar dar uma resposta, eu vou dar uma resposta negativa, incrédula. E a incredulidade não gera poder, mas fé gera poder. Fé atrai poder. Está acompanhando ou não, pessoal? Então seja prudente. Guarda sua mente, guarda o seu coração. Não ouça. Não vá atrás daquilo que você não precisa. Vá atrás, persiga aquilo que te dá esperança. Inquietação é sinônimo de incredulidade e resulta em perturbação. Quando não confiamos, perdemos a paz e ficamos aflitos, perturbados. E aí, o que eu faço nesse momento? Estou aflito, estou perturbado, e agora? Toma um calmante. Não. Domine. Creia no que já foi dado a você. Exerça aquilo que já foi depositado em você. Deus te deu o espírito de poder, amor e equilíbrio. Você tem poder, você tem amor, você tem equilíbrio, você tem domínio próprio. Você foi feito para dominar, para governar. Você pode ter pensamentos, sentimentos, mas eles não podem ter você. Você não se move de acordo com as circunstâncias, você vive pela fé.
Você não faz o que a situação pede, ou a sua alma, as suas emoções pedem, você faz o que a Bíblia te orienta, o que a palavra de Deus te instrui a fazer. O que a palavra nos manda fazer, dizer, quando nos sentimos fracos? Ela manda você tomar um medicamento e se jogar numa cama. O que ela manda você fazer? Digo fraco o quê? Eu sou forte. Eu sou forte. Contrarie as circunstâncias, contrarie as suas emoções. Assuma o controle, toma as rédeas, briga com você mesmo. Olha o que Davi fez. Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Com quem ele está falando? Com ele mesmo. Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Ei, Danilo, por que você está aflito, preocupado, perturbado, inquieto? O que a Bíblia diz a respeito disso? Lance a sua ansiedade sobre Deus, porque Ele tem cuidado de você. Olha como Deus tem cuidado de você. Deus tem cuidado de você. Porque está aflito, você tem que ser capaz de pregar a si mesmo, como Davi fez. Por que está aflito a minha alma? Observe que ele internamente não estava bem. Ele não estava bem, estava perturbado, estava aflito, estava ansioso, estava preocupado. Mas como ele lidou com isso? O que ele fez? Se não se dar uma ordem, assumir o controle, tomar as rédeas. Porque Deus nos deu espírito de autocontrole e domínio próprio. Você pode ajustar o foco, se reposicionar. Eu estava sem força, desanimado, abatido, mas você pode dizer não, eu sou forte, sou corajoso, sou capaz. Você pode estar se sentindo incapaz, mas você pode nesse momento se levantar e começar a declarar a palavra e dizer: eu sou capaz, eu posso, eu consigo, eu sou mais que vencedor em todas as coisas. E à medida que você age dessa forma, fazendo sair a palavra, sobressair aos seus sentimentos o que a palavra diz, as coisas mudam dentro e fora de você. Primeiro dentro, porque é assim que funciona. Não espere ver aqui fora uma mudança sem antes mudar aqui dentro. Nós ouvimos aí no domingo, né? Cante, ó estéreo. Então você está estéreo, mas já começa a cantar. Entendeu? Cante, ó estéreo. Porque mais serão os seus filhos do que a mulher que tem marido. Quer dizer, tua situação vai mudar, mas antes de mudar, antes de você gerar, já começa a cantar, porque isso é fé. Você toca primeiro pela fé. Você possui primeiro internamente. Então, primeiro tem que mudar dentro, para depois mudar fora. Então, muita gente precisa aprender com Davi. Falar consigo mesmo, pregar a si mesmo, se dar uma ordem, ajustar o seu foco. A gente se deprime quando começa a se envolver com as circunstâncias, pensar demais naquilo que ainda não aconteceu. Mas aí você pode parar e fazer como o salmista, que disse: não me esquecerei de nenhum dos teus feitos. Você pode começar a olhar para tudo aquilo que Deus já fez, para o tanto que você já caminhou. Você pode não estar onde você gostaria de estar, mas olha para o tanto que você caminhou. A bispa diz isso hoje no programa, né? Às vezes a pessoa está vivendo um momento que parece que não vai terminar, não vai passar, não vai ter fim, mas se ela olhar para trás, ela já viveu momentos assim também. Se ela voltar o filme um pouquinho, ela vai ver que talvez há 1 ano, 2 anos, ela estava diante de uma situação que parecia insuperável,
E ela superou. Um problema, um diagnóstico que parecia o fim, não foi. Gente, quantas vezes já ouvi pessoas testemunharem que o fulano foi desenganado, recebeu uma sentença, foi dito pelo homem que não ia durar 3 meses, a pessoa está lá já 2, 3 anos. Contrariou. Todas as sentenças, o diagnóstico caiu por terra. Então, olha para trás, quanta coisa você já superou. E parecia que não ia superar, não ia vencer, não ia passar, passou, venceu. Então, é a mentalidade de Davi, eu venci o urso, eu venci o leão, vou vencer esse Golias também. Já venci lá atrás, vou vencer agora também. O Deus que foi comigo lá, vai ser comigo agora também. 1 Pedro 5,7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Lançar significa tirar com força, afastar, separar. Tem coisas que você precisa lançar fora, com força, com agressividade, pegar aquela preocupação, aquela inquietação, aquele medo, sabe? E lançar fora, lançar longe, atirar com força. É o que significa lançar, atirar com força. Se você fosse pegar aqui uma pedra, né, e coloca toda a tua força, você joga longe. Então joga longe, joga para longe esses pensamentos, esses sentimentos que estão te puxando para uma apatia, um desânimo, uma melancolia, que estão fazendo você lamber feridas, olhar para o que já passou. Lança fora, pega e atira com força para longe de você. Porque não tem que estar aí, não tem que residir no seu coração. Isso é lixo, lixo emocional. Lixo você joga no lixo, lixo não tem que ficar em você. Você não é... Diga, eu não sou uma lixeira. Então não aceita lixo na sua mente. Não aceita lixo no seu coração. Silencia as vozes contrárias. Você não pode, não é para você, você não consegue. Isso é demais para você, você nunca vai vencer. Pega todo esse lixo mental, esse lixo, né, emocional e joga na lixeira, joga fora. Tem um lugar para a ansiedade. E o Senhor mandou lançar sobre ele. Ele sabe lidar com isso. Lança sobre ele a sua ansiedade. Porque ele tem cuidado de você. Deus tem cuidado de nós. Eclesiastes 11:10, afaste do coração a ansiedade e acabe com o sofrimento do seu corpo. Na versão NVT, não se preocupe com coisa alguma e mantenha o corpo saudável. Quantas pessoas que estão doentes fisicamente? O corpo está sendo afetado porque a mente está bagunçada. O foco está no lugar errado. Porque a mente está no futuro, no amanhã, ou no passado. Então afasta a ansiedade. Como é que eu faço isso? Como é que eu afasto a ansiedade? Lançando sobre Deus, mudando o foco, tirando o foco do problema, colocando na palavra. Olha como uma coisa está conectada à outra. Tem gente que está doente, o corpo está sendo afetado por conta da preocupação. Ele não tem nenhum problema de saúde. Ele tem um problema na mente dele, problema de foco. Quantas pessoas que já foram fazer exame, porque né, tinha aquela palpitação, o coração acelerava, a pressão alterava. O que eu tenho? Não tem nada, não se descobre. Por quê? Porque a questão é emocional, é preocupação, é ansiedade. Isso tem que ser jogado, lançado em Deus. Né? É uma questão de controle de foco. Pensar na coisa certa. Em nome de Jesus. Eu falei sobre aquietar. Aquietar significa estar, ficar ou permanecer quieto. Tornar-se tranquilo. Apaziguar. Apaziguar-se. No original hebraico é rafá, que significa cessar, deixar em paz, tornar-se fraco, débil.
Vem da raiz rapha, que significa emendar e ser tornado inteiramente novo pela mão do médico. Resumindo, o que significa aquietar-se? É desistir do seu modo operante, reconhecendo que ele é fraco e débil. É reconhecer Deus em todos os seus caminhos, porque Ele pode endireitar suas veredas. É não se apoiar em seu próprio entendimento, nem em sua própria força. É deixar o velho padrão, abrir mão do seu modo de pensar e agir, e permitir que Jeová Rafa, o Deus que cura, o médico dos médicos, faça o que você não pode fazer. Então isso, resumindo, significa aquietar-se. Eu preciso entender, porque a inquietação, eu tenho que fazer alguma coisa. Eu tenho que, muitas vezes, tudo que você tem que fazer, o que você pode fazer, é o que Josafá fez. É olhar para Deus. Lembra do Josafá? Quando foi surpreendido com os 3 itas? Senhor, eu não sei o que fazer. Eu não sei o que fazer, eu não tenho força para lutar contra esse exército enorme que marchou contra mim. Não há nada que eu possa fazer, eu não sei o que fazer, mas os meus olhos estão postos em Ti. Ele não sabia o que fazer, mas fez a coisa certa. Olhou para Deus. Então há momentos que você não tem o que fazer, e se fizer, você vai agravar. O que o Abraão e Sara tinham para fazer, se não confiar, esperar, não focar as impossibilidades, não olhar, para o seu corpo, não fixar o seu olhar no seu corpo, nas suas limitações, que foi o que ele aprendeu. Em Romanos está lá, reconheceu que o seu corpo já estava amortecido, assim como o ventre de Sara, que já tinham passado a idade de ter filhos, mas está lá. Mas não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa, foi fortificado na fé. Então tinha consciência da limitação, do problema, mas também tinha consciência da grandeza, da soberania, do poder de Deus. Eu sei que de forma humana, natural, não dá, mas eu dependo do sobrenatural. Eu tenho o Deus do sobrenatural, que pode quando homem nenhum pode, que dá jeito quando, para mim, não vejo saída. Está compreendendo? Ele chegou nesse nível de fé. E Deus espera que você chegue nesse nível de fé. E não deixe a inquietação levá-lo a atitudes inconsequentes, que vão agravar, vão piorar o problema. Ele só tinha uma coisa para fazer, esperar, confiar. E a Bíblia fala de muitas batalhas que Israel venceu sem nenhum esforço humano, sem levantar espada. O próprio Davi disse, tu vens contra mim com espada e lança, eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Eu vou na dependência de Deus, eu vou na total dependência de Deus. E ele disse, todos vão saber que não é por espada ou lança que se vence a guerra. A Bíblia diz, prepara-se o cavalo para a batalha, mas quem dá vitória é o Senhor. Você pode ter conhecimento, você pode ter dons, talentos, mas a Bíblia diz, reconheça, não seja sábio aos seus próprios olhos e reconheça o Senhor em todos os seus caminhos. Quer dizer, não se apoie. Não seja sábio aos seus próprios olhos, não se apoie no seu entendimento. Quer dizer, não confie em você mesmo. Não pense que você pode, você é capaz, você consegue. Não cometa esse erro. Reconheça o Senhor. É Ele quem endireita as veredas. Dependa dEle. Deus nos quer totalmente dependentes dEle. Muitas batalhas que Israel venceu sem levantar uma espada. Sem levantar uma espada sequer, uma lança sequer. Foi vencida na oração, no jejum, na declaração, no louvor, na adoração. Porque muitas vezes, enquanto você adora, enquanto você canta, Deus está agindo, Deus está se movendo. Enquanto você chora, lamenta, reclama, murmura, se abate, o inimigo está se divertindo. O diabo está fazendo festa, porque você está tendo o comportamento que ele quer que você tenha. Então, a Bíblia nos ensina.
Israel adorou do lado errado do mar, depois de ter atravessado e depois de ter visto os egípcios todos mortos na praia, mortos pelas águas do Mar Vermelho. Aí adoraram, cantaram, mas qual foi a atitude antes? Por que nos trouxe para cá, para a gente morrer? Né? Já não tínhamos dito, deixe-nos em paz. Murmurou, fala bobagens, mudou o discurso. Mas depois de tudo resolvido, está lá, todo mundo cantando, adorando a Deus. Josafá adorou do lado certo, no momento certo, antes da vitória ser, né, consumada fisicamente. Porque ele venceu aquela batalha quando a palavra foi liberada, quando o Senhor disse, nessa batalha vocês vão ter que pelejar, eu vou pelejar, ela é minha. Ali já estava garantida. Eles só tinham que crer, né, tomar suas posições, ir para o campo de batalha, confiando, e foram. Eles foram cantando e dizendo, deem graças ao Senhor, porque o seu amor dura para sempre. Já foram adorando e agradecendo, e chegaram lá. Deixa eu até ler essa parte aqui, ó. 2 Crônicas 20, 22. Diz assim, ó, quando começaram a cantar e entoar louvores, o Senhor preparou emboscadas contra os homens de Amon, de Moabe e dos montes de Seir, que estavam invadindo Judá, e eles foram derrotados. Os amonitas e os moabitas atacaram os dos montes de Seir para destruí-los e aniquilá-los. Depois de massacrarem os homens de Seir, destruíram-se uns aos outros. Quando os homens de Judá foram para o lugar de onde se havia visto deserto, olharam para o imenso exército, viram somente cadáveres no chão, ninguém havia escapado. Então Josafá e seus soldados foram saquear os cadáveres, encontraram entre eles grande quantidade de equipamentos e roupas, e também objetos de valor. Passaram 3 dias saqueando, mas havia mais do que eram capazes de levar. No 4º dia, eles se reuniram no vale de Beracá, onde louvaram o Senhor. Por isso, até hoje, esse lugar é chamado de Vale de Beracá, que significa louvor, bênção. Era para ser um vale de lágrimas, um vale de sangue, onde mortes iriam acontecer. Mas por terem crido, terem confiado, terem depositado fé, porque essa foi a expressão do Josafá, crede no Senhor vosso Deus, estareis seguros, crede nos seus profetas e prosperareis. Deus usou o profeta para dizer, não tenham medo, essa peleja não é de vocês, essa peleja é de Deus. Tomem suas posições, saiam para enfrentá-los, porque essa batalha é do Senhor. Creram, confiaram, foram cantando, chegaram lá, o trabalho que tiveram foi só de se apossar dos despojos. 3 dias saqueando, levando grande quantidade de bens, né, equipamento, roupas, objetos de valor. Era mais o que podiam levar. E aonde, né, tinha tudo para ser o vale de lágrima, o vale de choro, tornou-se o vale de bênção, de louvor, voltar alegres. Então, essa é uma de tantas batalhas que foram vencidas pela fé. Se eu volto um pouquinho, em 2 Crônicas 14, 11, diz assim, ó, então Asa clamou ao Senhor, o seu Deus, Senhor, não há ninguém como tu para ajudar os fracos contra os poderosos. Ajuda-nos, ó Senhor, ó nosso Deus, pois em ti pomos a nossa confiança. E em teu nome viemos contra esse imenso exército. Ó Senhor, tu és o nosso Deus, não deixes o homem prevalecer contra ti. Repita comigo, o Senhor derrotou os egípcios, os etíopes, diante de Asa e de Judá. O Senhor derrotou. Asa, como Josafá reconheceu, não tinha força, que era fraco perante o inimigo. Falando, né, militarmente, de forma humana, não tinha força. E o que ele fez? Senhor, ajuda-nos, pois em ti pomos a nossa confiança, em teu nome viemos contra esse imenso exército. O Senhor ajudou, o Senhor deu vitória. Outro exemplo é Isaías 37, 33, que diz assim, ó, por isso assim diz o Senhor acerca do rei da Síria,
Ele não entrará nessa cidade e não atirará aqui uma flecha sequer. Depois leia toda a história e você vai ver o terrorismo que foi feito. A pressão desse rei. Ele chegou com muita confiança, com intimidação, dizendo, mandando dizer ao povo, não deixem que Ezequias os engane. Quando ele diz que o Senhor vai livrar, que o Senhor vai socorrer vocês, não se iludam, não confiem nas palavras de Ezequias. Por quê? Porque até então ninguém tinha resistido ele. Ele vinha acumulando vitórias. Os deuses, ele fala, os deuses de todas as nações que eu enfrentei, também não livraram os seus não livraram o seu povo. E ele começa a falar, o que foi feito? Cadê o Deus da nação tal, cadê esse Deus? Eles confiaram no Deus deles, e o Deus deles não os livraram. Então, não dê crédito quando Ezequias diz que o Senhor vai livrar. Não confie. Então ele fez todo um terrorismo. Mas Ezequias disse ao povo, com ele está o poder humano, conosco está o poder do Senhor. Um poder maior. Ezequias encorajou o povo a manter o foco no Senhor, a manter o foco na palavra. De um lado, Senaqueribe, dizendo, se entrega, se renda, é o melhor a fazer. Não tem escapatória. Nenhum Deus livrou o seu povo das minhas mãos. Não vai ser o seu Deus que vai livrar. Do outro lado estava lá o Ezequias dizendo, confie no Senhor, sejam fortes. Não se entreguem, não se intimidem. Com ele está o poder humano, conosco está o poder do Senhor. Aí, essa palavra é maravilhosa. Com ele está somente o poder humano, mas conosco está o Senhor, o nosso Deus, para nos ajudar e para travar as nossas batalhas. E o povo ganhou confiança com o que disse Ezequias. Quer dizer, o povo depositou fé nessas palavras. E aí eles ouviram isso de Deus. Assim diz o Senhor acerca do rei da Síria, ele não entrará nessa cidade e não atirará aqui uma flecha sequer, não virá diante dela com escudo, nem construirá rampas de cerco contra ela, pelo caminho por onde veio voltará, não entrará nessa cidade, declara o Senhor. Eu defenderei esta cidade, a salvarei por amor de mim, por amor de Davi, meu servo. Então o anjo do Senhor saiu e matou 180.000 homens no acampamento assírio. Quando o povo se levantou na manhã seguinte, só havia cadáveres. Ezequias venceu, pôs para correr o rei, porque o rei fugiu do acampamento. Porque quando ele acordou, ele viu o seu exército no chão caído. Fugiu. Está entendendo? O sujeito que estava lá todo confiante, fazendo terrorismo, fugiu. Seu exército, que era irresistível, caiu. E Ezequias não teve que fazer nada, senão ir a Deus. Quando ele recebe aquela carta de ameaça, ele vai, eu não peguei essa parte, mas ele vai no templo, no 37:14, Ezequias recebeu a carta das mãos dos mensageiros e a leu. Então subiu ao templo do Senhor, abriu-a diante do Senhor e orou: Senhor dos exércitos, Deus de Israel, cujo trono está entre os querubins, só tu és Deus sobre todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra, dá ouvido, Senhor, e ouve, abre os teus olhos, Senhor, e vê, escuta todas as palavras que Senaqueribe enviou para insultar o Deus vivo. É verdade, Senhor, que os reis assírios fizeram de todas essas nações e de seus territórios um deserto. Atiraram os deuses delas no fogo e os destruíram, pois em vez de deuses não passam de madeira e pedra, moldados por mãos humanas. Agora, Senhor nosso Deus, salva-nos das mãos dele, para que todos os reinos da terra saibam que só tu, Senhor, és Deus. Então ele pegou a carta, foi para o templo, subiu ao templo, tem esse detalhe, subiu, porque quando você recorre a Deus, você está se colocando num lugar alto. Quando você vai a Deus, você está se colocando num lugar alto. Quando você busca recursos, métodos humanos, todas as vezes que você encontrar,
né, o povo indo para o Egito, está lá, desceu para o Egito. Desceu para o Egito. O Egito representa o mundo. Quando você depende do natural, você se coloca no nível baixo. Você está descendo. Mas quando você vai a Deus, né, está lá, suba Betel, Betel, casa de Deus. Então, quando você vai a Deus, você se coloca no nível alto. Quando você está totalmente rendido a Deus, dependente de Deus, você pode parecer frágil para o mundo, porque o mundo olha o jejuar, o orar, o buscar, o depender de Deus uma coisa fraca. Mas Deus pega as coisas fracas, loucas, para confundir as sábias e as fortes. Entendeu? Então, está aqui, ó. Ele foi, subiu ao templo e abriu, leu diante do Senhor e reconheceu que o inimigo era forte, que de fato ninguém pôde resisti-lo, mas ele não estava diante de um povo qualquer, mas de um povo que servia ao único e verdadeiro Deus. Que Deus você serve? Você serve Deus de pau, de madeira? Aqui, ó, não passam de madeira e pedra. Atiraram os deuses dele no fogo e os destruíram, pois em vez de deuses, não passam de madeira e pedra. Você serve um Deus de pau, de pedra, de madeira? É o Deus vivo, é o Deus da Bíblia, é o Senhor dos exércitos. Então pode vir um Senaqueribe que for, vai sair fugido. Essa é a promessa de Deuteronômio. Por um caminho vem, por 7 foge. Pode vir por um caminho, mas por 7 vai fugir. Ele acordou e viu o seu exército irresistível caído no chão. Caído no chão. E fugiu. Amém, gente? Deixa eu finalizar com o Salmo 62. A minha alma descansa somente em Deus. Vamos repetir? A minha alma descansa somente em Deus. Dele vem a minha salvação. Somente Ele é a rocha que me salva. Ele é a minha torre segura. Jamais serei abalado. Versículo 5, repete. Descanse somente em Deus, ó minha alma. Agora ele está falando com ele. Descansa somente em Deus, ó minha alma. Quer dizer, coloca, como Davi, põe a tua esperança em Deus, confia em Deus. Diga, dele vem a minha esperança. Somente Ele é a rocha que me salva. Ele é a minha torre alta. Não serei abalado. Diga, a minha salvação e a minha honra de Deus dependem. Ele é a minha rocha firme, o meu refúgio. Confiem nele em alguns momentos. Todos os momentos. Ó povo, diga comigo, derramem diante dele o coração, pois ele é o nosso refúgio. Confie nele em todos os momentos. Derramem diante dele. Derramem diante dele. Faça como Ezequias. Vá a Deus e abra, coloca, expõe diante dele. Apresenta a ele as suas necessidades. Expõe diante dele a sua situação. Ele abriu a carta diante de Deus. Senhor, está aqui, ó ameaça. Ó afronta, ó o que eu estou vivendo, Senhor, né? Ajuda-me, mostra a tua glória, confie nele em todos os momentos, derramem diante dele o coração, se joga, se lança, dependa dele, espera por ele, confia nele, ele é a sua salvação, a rocha que te salva, sua torre segura, a sua esperança, a rocha que salva, a sua torre alta, dele, a minha salvação e minha honra de Deus dependem, ele é a sua rocha firme, o seu refúgio. E aí eu poderia ler mais, como a bispa leu o Salmo 46 no programa hoje. O Senhor é o meu refúgio, a minha fortaleza, né? Pelo que não temeremos, ainda que montes se abalem, ainda que um caos aconteça, não temerei.
Há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus. Quer dizer, o Espírito de Deus flui, né, em mim, habita em mim. E eu tenho paz, eu tenho confiança. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. E o Salmo 62 finaliza com o versículo 11, dizendo assim, ó. Aliás, eu acho que esse é o penúltimo versículo, se eu não me engano. Uma vez Deus falou, vamos repetir? Uma vez Deus falou, 2 vezes eu ouvi que o poder pertence a Deus. Sabe o que significa isso? Como assim? Uma vez Deus falou, 2 vezes eu ouvi? Está meio confuso? Uma vez, Deus falou uma vez, eu ouvi 2. Você não pode só ouvir aqui. Você tem que receber aqui. Você não pode só ouvir com os seus ouvidos. Você tem que receber com o seu espírito. A palavra tem que entrar. É o que nós sempre falamos. Tem gente que sabe, mas não sabe que sabe. Ele sabe, ele conhece a verdade, mas vive uma mentira. Ele conhece a verdade, mas acredita numa mentira. Quantas pessoas que conhecem a verdade, mas acreditam numa mentira? Ele sabe que o poder pertence ao Senhor, mas ele teme o diagnóstico. Ele sabe que o poder pertence ao Senhor, mas ele está rendido diante de alguma situação. Então, ele não sabe que sabe. Você tem que ouvir 2 vezes. Eu tanto entendo esse versículo como a bispa falou ainda no domingo. Ouça esse culto várias vezes até entrar. Quem lembra do encerramento? Né? Quando ela falou, entra num programa de crescimento. Ouça esse culto quantas vezes for preciso. E nós temos relato de pessoas que para entender algo, para aquilo entrar como verdade dentro dela, de forma revelada, ela ouviu 10, 12 vezes o mesmo culto. 12, para aquilo entrar, se fixar dentro dela. Então, eu tanto entendo esse versículo como Deus dizendo, você está ouvindo uma coisa agora, ouça de novo. E de novo. E de novo, até isso se tornar verdade. Porque muita coisa que se acredita hoje é uma mentira. Que foi pregada, foi dita. Você tanto ouviu, que não dá, não tem jeito, não pode. Todo mundo disse a mesma coisa. Que não tem cura, não tem saída. Esse problema não tem jeito. Você tanto ouviu que você tem que aceitar que isso se torna uma verdade. Você acredita nisso. Que essa é a sua sina, esse é o seu destino. Você tem que aceitar. E enquanto a coisa certa não entra, você não se levanta, não se posiciona. Então Deus falou, uma vez Deus falou. Agora que você ouviu o que Deus diz, fixa isso. Faz isso ser fixado dentro de você. Como? Ouça quantas vezes for necessário. Você já ouviu que o poder pertence a Deus, que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, que tudo passa, mas a palavra não passa. Você já ouviu, não digo uma vez isso da parte de Deus, mas talvez várias vezes. Agora você tem que ruminar isso. Está entendendo? Fazer, fixar dentro de você. Então, uma vez Deus falou, 2 vezes eu ouvi. Agora você tem que receber a palavra revelada. Tem que saber que sabe. Tem que entrar como verdade. Você tem que acreditar nisso. E não apenas ter um conhecimento ensinado. Tem diferença entre um conhecimento ensinado e um conhecimento revelado. O conhecimento ensinado eu sei, mas eu não transformo esse conhecimento em ação. Ele não sai de mim em forma de ações, palavras, atitudes. O conhecimento revelado é algo que está lá dentro e eu me movo com base naquilo. Pode todo mundo dizer, não tem jeito. Como a bispa, né, quando
lidou com o filho, com a epilepsia, todo mundo dizia, aceita, dá um medicamento, mas ela recebeu de forma revelada a palavra. Ela creu no que Deus deu para ela. Quando Deus deu para ela, Isaías 53:4, verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas dores e levou sobre si. Né? Pelas suas pisaduras somos sarados. Ela creu. E podia o mundo dizer para ela que não tinha jeito, que ela ia matar o menino se não desse o medicamento para controlar as crises, que uma hora o menino ia resistir. Ela creu no que ela recebeu de Deus e foi contra tudo, foi contra todos. E o resultado está aí para todo mundo ver. Então, isso é um conhecimento revelado. Quando você sabe o que a Bíblia diz, mas faz diferente do que ela diz, você tem um conhecimento ensinado. Você até sabe falar a verdade, repetir, até aconselhar os outros, mas na hora de você praticar, viver, você age diferente. E Deus espera que você, né, tenha esse conhecimento revelado, chegue nesse nível de fé, de total dependência de Deus, onde a palavra te lidera, a palavra é a maior autoridade sobre você, antes de operar o milagre e definir situações. Voltando no Abraão, para finalizar, o Abraão por muito tempo creu, mas não totalmente, não inteiramente. Creu, mas sempre tinha uma carta na manga. Primeiro foi Ló, quando Ló saiu de cena, já botou o Eliezer. Quando Deus disse não para Eliezer, ele aceitou a proposta da Sara, o que custou mais 14 anos de espera. E quando Deus volta a falar com ele, diz, anda na minha presença e seja íntegro. Ou seja uma peça inteira. Eu não quero que você creia 99,9%, eu quero que você creia 100% em mim. Dependa totalmente de mim. Exclusivamente de mim. E quando ele chegou nesse nível, que foi, né, quando Deus o testou pedindo Isaac. Você vê que agora a confiança dele estava tão firmada na palavra, no que ele recebeu de Deus, que quando Deus pede Isaac em sacrifício, embora, né, a promessa dependesse da vida do Isaac, o que ele pensou? Está lá em Hebreus. Ele pensou o quê? Ainda que eu mate o Isaac, que eu sacrifique o Isaac, Deus é poderoso para torná-lo de volta à vida, mas a palavra vai se cumprir. Observe como ele estava enraizado na palavra. E ele não tinha uma referência, nunca antes um morto tinha ressuscitado. Mas ele aprendeu a crer de tal forma, tá aí, Abraão levou em conta, com base em quê? Levou em conta que Deus pode ressuscitar os mortos. Com base em quê? Não tinha um morto ressuscitado. Como que ele creu nisso? Como que ele foi capaz de levar em conta que Deus pode ressuscitar os mortos? Se ele nunca tinha ouvido falar disso, mas ele tinha ouvido de Deus. Recebido de Deus 7 promessas. Eu vou fazer de você um grande povo. Seus descendentes serão numerosos. Você vai ser famoso, um filho gerado por você mesmo, quer dizer, vai ser por meio do filho que você gerou. Então ainda que eu mate, vai ser por meio dele, eu não sei o que Deus vai fazer. Então Deus vai trazê-lo de volta à vida. Sabe quando uma pessoa se agarra a uma palavra, e mesmo quando parece perdido, ela continua crendo? É isso que Deus espera de nós. É isso que Deus espera de você. Em nome de Jesus. Uma vez Deus falou, 2 vezes eu ouvi. A palavra tem que entrar de tal forma que tudo que venha contrariar o que você ouviu, recebeu de Deus, não se sobrepõe ao que você ouviu, recebeu de Deus. Amém? Fique em pé, por gentileza. Coloque a mão no seu coração. Nosso tempo já avançou um pouquinho. Feche os seus olhos. Tome a decisão
de crer em tudo aquilo que você ouviu e recebeu de Deus. Silencie todas as demais vozes. Faça como Caleb, que quando começou a ouvir aqueles incrédulos falando bobagens, dizendo que não dava para entrar na terra, que não tinha jeito, calem-se! Mandou o povo se calar e disse: subamos e tomemos posse. É certo que venceremos. É certo. Não tem como dar errado. Deus falou, Deus prometeu. É certo que venceremos. Silencie todas as vozes agora. Cale todas as vozes agora. Se você está inquieto, é porque você está ouvindo muitas vozes. Se você está perturbado, preocupado, é porque você não está ouvindo uma voz só. Você não está ouvindo a Deus apenas. Se você está sem esperança, desanimado, com medo, é porque você está ouvindo as circunstâncias, o que as circunstâncias estão dizendo, você está ouvindo o que homens naturais, limitados estão dizendo. Ouça Deus. Ouça Deus somente. A minha alma descansa somente em Deus. É quando você olha para Deus, confia nele, espera dele, se joga nele, lança sobre ele a sua ansiedade, que você passa a ter paz, confiança, segurança, esperança. Refrigério. Somente Ele é a rocha que me salva. Ele é minha torre segura. Ou seja, não confie em nada. Não confie em si mesmo. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Confie em Deus. Não confie em seus métodos. Em seu modo operante. Aquietar significa, como eu disse, desistir do seu modo operante, reconhecendo que ele é fraco e débil. Quantas pessoas que precisam parar e admitir, tudo que eu fiz, todas as minhas tentativas, na carne, na força do braço, dependendo de mim mesmo, foram falíveis, falharam. Então reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, espere por Ele, dependa dEle, olhe para Ele. Senhor meu Deus, eu oro pedindo que a Tua palavra esteja, meu Deus, trazendo vida, trazendo esperança, ânimo, força, alegria, meu Deus, renovando a visão, dando ao Teu povo uma outra perspectiva. Eu não sei como cada um chegou aqui com a sua alma, mas eu declaro, meu Deus, que sai daqui um povo curado. A ansiedade, a inquietação, a preocupação, o medo. Eu declaro que tudo isso, meu Deus, já foi desocupado, já foi expulso de dentro dessa pessoa. E acredito, meu Deus, que ela está se vestindo dessa palavra, entrando no descanso do Senhor, ajustando o seu foco, olhando para o Senhor, agarrando-se à sua palavra, se movendo em fé. E como o Senhor disse, aquele povo nas margens do Mar Vermelho, aquietem-se e saibam, aquietai-vos, e vede o livramento que o Senhor hoje vos fará. Porque os egípcios que hoje vedes nunca mais tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós e vos calareis. Eu acredito nisso, meu Pai. Eu acredito que o Senhor vai deixar muita gente calada, de boca aberta, sem ter o que dizer, senão louvado seja
o nome do Senhor. Mas que ela comece a dizer isso agora, Senhor. Que ela não espere ver tudo resolvido, concluído, definido, para dizer louvado seja o nome do Senhor. Que ela comece agora, porque a tua palavra diz: cante, ó estéreo, enquanto ela está do lado de cá do mar, enquanto, meu Deus, parece que nada está acontecendo. É como Josafá, eu tenho que ir para a batalha, Senhor, já agradecendo, já louvando, que ela se levante agora, meu Pai, com esse espírito de fé, que ela creia, que ela confie, em nome do Senhor Jesus, e que a tristeza, o desânimo, a aflição, a perturbação, a inquietação, não tenha mais poder sobre ela. Eu repreendo todas as vozes negativas, que vinham convencendo essa pessoa do pior, convencendo essa pessoa de mentiras, como o diabo estava convencendo Abraão, que o servo seria o herdeiro. Meu Deus, eu ordeno que essas vozes sejam silenciadas, que essa pressão demoníaca para cegar essa pessoa e impedi-la de viver tudo que o Senhor tem com ela, que essa pressão seja agora rompida, porque quando o diabo pressiona, nós temos que pressionar com mais força, em nome de Jesus. Levanta o teu povo, que sai daqui um povo cheio de vida, cheio de ânimo, cheio de esperança, curado, alegre, sorrindo. Meu Deus, que ela sorria pela fé, porque o Senhor vai socorrer, o Senhor vai livrar, o Senhor está chegando. E nós veremos o livramento do Senhor, em nome de Jesus. Obrigado por essa palavra, Senhor, obrigado por esse culto, obrigado por cada um que está aqui, obrigado, meu Deus, pela mudança que já aconteceu dentro, e eu tenho certeza que vai acontecer fora, em nome de Jesus.